Olá! Eu vim aqui contar para vocês 3 dicas de como você economizar água no seu jardim sustentável. Meu nome é Júlia Magaldi e eu tô super animada então para te dar essas 3 dicas. Por que isso é importante, né, pessoal? A gente sabe que a gente vive num mundo que a água potável é limitada. O Brasil sempre teve uma abundância em água, mas a gente tem acompanhado nos últimos anos como em algumas localidades do Brasil, por exemplo, aqui em São Paulo, essa água vem se tornando cada vez mais escassa, tem racionamento de água, a água está ficando com uma qualidade pior e as nossas represas estão ficando cada vez em níveis mais baixos de água. Então é muito importante a gente pensar em economizar água. Mas a gente também não quer que o nosso jardim morra de sede, né? Então, como que a gente faz para conseguir economizar água na irrigação do jardim? A primeira dica que a gente tem para te dar é para você usar plantas locais, plantas que são adaptadas ao clima onde a sua casa está. Primeiro porque ela está adaptada, né? Essas plantas estão adaptadas ao clima local, ao regime de chuvas, então elas estão acostumadas a períodos de estiagem e períodos mais úmidos em função do clima local. Além disso, plantas que não são locais, muitas vezes a gente chama elas de invasoras, ou seja, elas vão acabar matando as plantas que são locais e que atraem passarinhos e a vida, a fauna local. E aí, essa fauna local vai acabar não vindo mais, não aproveitando mais esse jardim, porque essas plantas invasoras vão ter matado a alimentação, né, dessa fauna. Então, gente, pensem sempre num paisagismo com plantas locais. É muito importante, tá bom? A gente tem casos aqui em São Paulo de jardins que começaram a ser pontos de parada para aves que estavam tendo que fazer viagens muito mais longas. Elas acabaram encontrando um ponto de descanso e de alimentação no meio do caminho, porque foi projetado um jardim pensando justamente nas plantas locais e que são os alimentos dessas aves. Outra coisa muito importante é pensar numa irrigação por gotejamento, ainda mais no começo. Então, quando a gente implementa, né, o jardim, ele ainda precisa de mais água para as plantas se acostumarem com aquele novo lugar, para elas enraizarem e aí, de fato, elas se acostumarem com o clima local. Mesmo sendo plantas nativas, né? Muitas vezes elas precisam, nesse começo, de uma irrigação. E a irrigação por gotejamento, ela mantém o solo úmido e não desperdiça água para fora desse solo, né? Porque fica só indo a gotinha de água ali mesmo. Um solo coberto, ele mantém também mais essa umidade. Então, a gente pensar em cobrir o solo com as folhagens ou com casca de árvore, enfim. Na hora que bate sol no solo, ele acaba queimando e ressecando muito mais rápido. Então, isso também é uma dica para você economizar água e a sua plantinha ficar mais feliz. Cobrir o solo. E eu tenho ainda uma dica de ouro para você, que se você conseguir, será ótimo, você vai conseguir ainda economizar mais água, é aproveitamento ou de água de chuva ou até de água cinza para irrigação. A água cinza, a vantagem dela, a água cinza, pessoal, é a água que vem das torneiras e dos chuveiros, né? É uma água que tem, às vezes, um pouquinho de residual de sabão, de shampoo, mas é uma água muito mais limpa do que a água negra, que é a água que vem da pia da cozinha e dos vasos sanitários. Então, o aproveitamento de água cinza vai precisar de um tratamento, vai precisar de um filtro, mas é uma água que daria tranquilamente para ser usada na irrigação. E a grande vantagem é que essa água, ela é o ano todo, né? O ano todo a gente vai usar a torneira e vai usar o chuveiro. A água de chuva é bacana a gente aproveitar também,
mas muitas vezes quando chove, o jardim já está irrigado, né? Então a gente não consegue guardar aquela água por muito tempo, porque ela acaba ficando podre, né? Tendo cheiro e tudo mais. Então, nem sempre a gente consegue aproveitar a água de chuva no jardim. A gente consegue aproveitar, às vezes, para vaso sanitário ou para lavagem de piso. Mas não para o jardim, porque o jardim já vai estar irrigado. Então, pessoal, se vocês conseguirem implementar um filtro e uma cisterna para aproveitamento de água cinza, show de bola para o seu jardim. Legal, né? Curtiu o vídeo? Então dá um like aí e se inscreve no nosso canal e vai lá no Instagram curtir a gente também, que lá tem uma recompensa para você. Falou? Até o próximo!